A ideia inicial desse curso não é seguir uma estrutura demasiadamente rígida. Nesse curso, é claro, eu tenho a pretensão de enveredar pelo terreno da filosofia, das religiões comparadas, da história, da literatura. E, embora sempre existirá nessa minha abordagem uma lógica interna, um centro a partir do qual eu pretendo que se irradie a exposição, nem sempre essa exposição vai seguir uma rota única. Por exemplo, o tema dessa aula inaugural é o ser humano e o sagrado. A relação entre o homem e Deus, ou entre o homem e o sagrado, vai ser, durante esse curso, um tema recorrente, porque isso vai ficar claro com o tempo, porque a minha concepção de vida intelectual, ou de busca da verdade, busca do conhecimento, tem na sua base o conceito de que só encontra a verdade, não em um sentido pleno, porque só Deus conhece a verdade nesse sentido pleno, mas somente encontra a realidade ou a verdade aquele que coloca a vida intelectual em conformidade com a vida espiritual. Essa concepção vai sempre ser importante no decorrer dessas aulas. Contudo, não é possível esgotar o tema, por exemplo, esse tema específico, em 1 hora ou pouco mais de 1 hora. Reiteradamente, essa questão vai ser colocada, elaborada, reelaborada. E para que isso não fique muito cansativo, eu penso que seja interessante variar o tema de cada aula. Naturalmente, não há de variar tanto a ponto de ficar uma coisa sem pé nem cabeça. Mas quem seguir esse curso desde o princípio vai acabar captando, de uma forma ou de outra, essa ordem interna. E espero que não virá a ter dificuldades para segui-lo. Bom, colocadas as coisas dessa maneira, eu gostaria de dizer também que essas aulas, a princípio, eu não tenho a pretensão de que alcancem muitas pessoas. Provavelmente serão aulas restritas a alguns poucos conhecidos, ou poucas conhecidas, gente assim, próximas em termos, talvez não de espaço, né? Porque ele é feito, o curso eu pretendo que seja realizado na internet, mas em termos de intimidade, ou seja, gente amiga, gente que frequenta o meu círculo de amizades. Mesmo assim, esse objetivo que eu coloco para mim mesmo como um ideal de vida de conhecimento, eu espero que, mesmo que o grupo seja pequeno, eu espero que influencie as pessoas, esse grupo que inicialmente vai me acompanhar. Espero sinceramente que vocês que estão me acompanhando, que me escutam, também tomem para si mesmos esse conceito de vida intelectual como busca da realidade divina. Que vocês assimilem isso. Naturalmente, como eu disse, no decorrer do tempo, no decorrer das aulas, conforme elas forem acontecendo e eu for expondo a vida intelectual, o que significa ter uma vida intelectual e uma vida de descoberta da verdade, de descoberta de si mesmo no caminho da verdade. Que vocês façam disso parte primordial da vida de vocês. O conhecimento, a verdadeira busca do conhecimento não é um mero acúmulo de informações, mas é uma via de transformação. Na medida em que a gente vai se aproximando da verdade, o correto é que a gente permita refletir em nós essa verdade. A verdade que eu reputo ser essa verdade divina. Só que isso exige esforço e sinceridade. A gente não pode esperar que, por ser a verdade de Deus, aquilo que nós estamos procurando, essa constatação dessa mesma verdade se dê de uma forma espontânea, sem o nosso esforço. É preciso realizar um esforço. Também é necessário que a gente
se muna de sinceridade, que faça da sinceridade um combustível importante nessa caminhada. Porque conhecimento significa descartar tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que reluz, mas não é ouro, né? Tudo aquilo que obscurece a verdade. E o fato é que muito daquilo que é obstáculo para a aquisição desse conhecimento da realidade se encontra exatamente dentro de nós. Portanto, o trabalho de caminhar na direção da ciência que reside em Deus representa muitas vezes, ou na maioria das vezes, um esforço sincero de conhecimento de si mesmo, de autoconhecimento. De olhar para si mesmo em contraposição a Deus, reconhecendo que dentro de nós ainda existe muito que nos afasta do conhecimento da verdade. Por isso, essas aulas significam um convite a vocês que deem um passo sincero nesse sentido de transformar a si mesmos, né? de realizar uma verdadeira mudança, uma verdadeira mutação interior, que é uma mutação de caráter, de personalidade, da alma, enfim, de tudo aquilo que representa a constituição do ser. Espero que não seja que a atitude de quem esteja me acompanhando não seja apenas de ouvir isso tudo que eu digo, ouvir eventualmente sobre filosofia, sobre a literatura, sobre a história, sobre as religiões, apenas com o intuito de guardar informações, e sim com esse objetivo de realizar uma verdadeira descoberta a respeito de si mesmos. Isso, no decorrer das aulas, eu tenho certeza de que vai acontecer aos poucos, de uma maneira bastante natural. O importante é fazer da busca do conhecimento um método de aperfeiçoamento. Isso nas principais religiões, e aqui eu me refiro não somente às tradições monoteístas, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, mas também no hinduísmo e no budismo. E isso nessas religiões, ou seja, a transformação do indivíduo durante a caminhada do conhecimento do sagrado, daquilo que transcende a realidade natural, isso é condição essencial. Conhecimento ali é ciência do sagrado, ciência do divino. E essa forma de ciência transforma o homem, não de uma maneira, geralmente não de uma maneira abrupta, né? É algo que vai se desenvolvendo aos poucos, na medida em que a pessoa caminha nesse sentido. Mas, de fato, mesmo que isso aconteça aos poucos, efetivamente isso acontece. Aqui estou falando muito de conhecimento, e aí, talvez a pessoa que esteja mais habituada já esteja um tanto quanto habituada à história da filosofia, à história das religiões, talvez venha a pensar que se trate de um convite de uma linha gnóstica, ou seja, que eu estou afirmando que o conhecimento por si só é um caminho para a transcendência, é um caminho, ele por si mesmo será o único caminho que vai fazer com que o ser humano, ou o aluno, se ilumine, mas não é exatamente isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a vida intelectual é algo que deve ser desenvolvida lado a lado com a vida espiritual. Você muito dificilmente vai chegar a esse desenvolvimento e essa aproximação de Deus sem passar por um desenvolvimento também intelectual. Não necessariamente você vai se transformar num São Tomás de Aquino, não necessariamente você vai se transformar num São João da Cruz, não necessariamente você vai se transformar em um Aristóteles, mas o desenvolvimento intelectual caminhando lado a lado ao desenvolvimento espiritual, penso que seja um caminho bastante seguro de descoberta da verdade. Não é? E é como eu disse, à medida que o ser humano, à medida que vocês se aproximam dessa realidade, da realidade divina, essa realidade acabará realizando uma verdadeira transformação dentro da personalidade de cada um.
Por isso, o mote inicial desse curso, o objetivo dele está, de certa maneira, em consonância com o essencial dessas religiões a que eu me referi. Todas elas têm um caminho muito semelhante àquilo que eu estou dizendo. Fica então esse convite, né, para que vocês, dentro da existência de cada um, na medida em que as coisas forem caminhando, realizem pouco a pouco essa experiência de conhecimento da verdade, né, de conhecimento da verdade divina, de conhecimento de si mesmos, conhecimento e aperfeiçoamento. Não é? O esforço no sentido de desvincular a busca da realidade, a busca do conhecimento, dessa fonte que é a religião, ou o divino, ou o sagrado. Aqui eu estou generalizando conceitos que têm significados um tanto quanto diferentes, mas dentro desse contexto eles podem ser usados mais ou menos no mesmo sentido. Essa tentativa de separar uma coisa da outra, o conhecimento, a fé da ciência, a fé do conhecimento, é um fenômeno bastante moderno. Não é? Ele, de certa maneira, começa já na fase final da Idade Média, ganha um impulso forte no início da filosofia moderna. A partir do momento, por exemplo, em que o René Descartes começa pretende reconstruir todo o conhecimento humano a partir da sua concepção pessoal de filosofia, que é do penso logo existo. A partir desse ponto já existe dentro da filosofia moderna uma tentativa de construir um tipo de conhecimento novo, que no caso do René Descartes ainda não está vinculado, ainda não está desvinculado da ideia de Deus, mas já representa um tiro na tradição religiosa que havia se desenvolvido até então. É claro que o próprio René Descartes ainda bebe muito nas fontes da filosofia e da teologia tradicional, mas a tentativa de reconstruir a estrutura do conhecimento humano já representa um esforço no sentido de desvincular as duas coisas. Posteriormente, tanto com a Revolução Científica quanto com a Revolução Francesa, essa tendência de separação entre fé e ciência se aprofunda de uma maneira vertiginosa, e posteriormente, com o advento do positivismo e da revolução marxista, da revolução bolchevique, essa quebra entre fé e conhecimento, entre fé e ciência, chega ao ponto mais alto da sua crise. Mas, como eu disse, essa tendência de separação entre fé e ciência é um fenômeno, embora tenha sua raiz já na teologia medieval, a parte mais decadente da filosofia da teologia medieval, ela ganha vulto e se transforma numa marca mais intensa, numa marca característica da história moderna, tanto da filosofia moderna, quanto da ciência moderna, quanto da política moderna, e mesmo até da teologia moderna. O homem como um ser desvinculado da religião também é um conceito, também é uma realidade dessa história moderna. E aqui a gente pode, por exemplo, se basear muito no trabalho do historiador romeno Mircea Eliade, que fez uma pesquisa profunda e escreveu livros importantes sobre a característica do homem dos primórdios como um ser religioso, em contraposição ao homem moderno como um ser que ousa caminhar
para além da religião, ou seja, ousa se afastar da religião. O homem dos primórdios, o homem das primeiras culturas, eram homens profundamente religiosos. Toda a existência humana destes primeiros homens era uma existência dentro do contexto religioso. Para além do contexto religioso, não existia a possibilidade de existência. Enquanto você estava inserido na realidade das práticas religiosas, você estava dentro do ser. Ou seja, você só era o ser humano, o homem dos primórdios só era aquilo que era dentro da realidade religiosa. Para fora dessa realidade, o Mir Chiliad explica isso muito bem, é quase como se não existisse o ser, é quase como se não existisse a realidade. Por isso o homem dos primórdios busca a todo instante, esse homem das primeiras culturas, busca a todo instante sacralizar todo o seu ambiente. Ou seja, quando ele está, todo o ambiente que o rodeia é constantemente sacralizado. E o que é a sacralização? É você transformar aquilo que há de material dentro da realidade em coisa sagrada. Ou seja, fazer com que o sagrado ou o divino resida dentro do mundo material, para que a existência desse mesmo homem se transforme em coisa possível. A existência do homem dos primórdios, do homem das primeiras culturas, só é possível na medida em que ele esteja inserido em uma realidade religiosa. O homem só é homem enquanto ser religioso. A partir do surgimento da modernidade, existe uma quebra uma quebra muito acentuada nessa característica, ou seja, nesta situação. E esse rompimento conduz o homem como eu já havia explicitado, a criar dois ambientes: o ambiente religioso e o ambiente desacralizado. E esse processo que é chamado de processo de secularização, ele vai de uma maneira progressiva fazendo com que o espaço sem a presença do sagrado, sem a presença de Deus, se alargue, ou seja, se transforme num espaço maior, e o espaço que é devido à religião, que é dedicado à presença de Deus, à presença do sagrado, vai ficando progressivamente também menor. Isso hoje a gente percebe muito claramente na nossa sociedade contemporânea. Vira e mexe a gente ouve falar de grupos que se esforçam por tirar de espaços públicos símbolos religiosos. Essa é uma manifestação contemporânea de uma tendência cultural e religiosa da modernidade, que é essa separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Como eu disse, um dos livros, inclusive, do Mir Chiliad, é até chamado O Sagrado e o Profano. Para o homem da cultura, das primeiras culturas, como eu disse, a existência só era possível dentro do sagrado. O profano era a não existência. Para o homem da cultura moderna, o sagrado deve ser a cada dia mais restringido à vivência interior do indivíduo. E o espaço físico ele tem que ser desacralizado. É interessante a gente colocar uma coisa ao lado da outra, porque a gente percebe o quanto a cultura moderna representou um afastamento do homem, o afastamento que o homem buscou realizar das suas próprias fontes, da sua própria origem. Ou seja, se a origem da humanidade está nesse esforço de sacralizar, de fazer com que o sagrado, o divino, preencha a realidade, a cultura moderna mostra uma tendência contrária do homem afugentando a presença do divino dentro dessa mesma realidade. Poderia aqui
pegar algum trecho do Bir-Sheliad, de algum dos seus livros, Tratado de História das Religiões, ou Sagrado e Profano, ou o livro até que ele considera ser o mais importante, aquele a partir do qual todo o seu trabalho se desenvolveu, que é Mito do Eterno Retorno. Todos eles expõem de uma maneira muito clara e muito erudita como o homem, a partir desde as suas origens, é um homem, é uma criatura extremamente ligada à religião, ou seja, o homem é um ser religioso. Eu poderia até pegar um desses trechos, mas eu escolhi o trecho de um outro autor, de um filósofo brasileiro, que resume de uma maneira bastante feliz, ele traça um perfil bastante feliz daquilo que era o homem desde as suas origens, essa relação do ser humano com a divindade, com o sagrado. O livro a partir do qual eu tirei esse trecho é O Homem Perante o Infinito, do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Eu vou ler um trecho porque ele resume, como eu falei, ele traça um perfil bastante feliz. Sabemos, através do estudo da história do pensamento humano, que desde as mais primitivas sociedades tem o homem procurado responder às interrogações que naturalmente surgem, sobretudo aquelas que exigem respostas sobre a ordem cósmica, sobre o porquê da existência, sobre a origem de todas as coisas. E desde as mais primitivas sociedades humanas, as respostas endereçam-se sempre à afirmação de um ser superior, organizador do cosmos. E julgam ainda todas as religiões que o saber dessa entidade ou entidades não é um saber inventado pelo homem, mas que lhe foi dado, lhe foi revelado. Portanto, o conjunto das respostas não traz a marca humana da falibilidade, mas sim a marca da infalibilidade que lhe dá o ser superior. Fundam-se assim todas as religiões em revelações e aceitam a sua veracidade. Fazendo uma leitura, uma análise desse pequeno trecho do Mário Ferreira dos Santos, a gente percebe o quanto, desde o princípio, a vivência, a partir desde essas sociedades primitivas, como ele coloca, a vivência da religião está ligada, como ele mesmo colocou, à busca por respostas. Não é? E aí a gente volta ao princípio, ao início dessa aula de hoje, dessa aula inaugural, em que eu proponho a vocês que o caminho ideal de vida intelectual não é apenas um caminho de acúmulo de informações, mas um caminho de busca do conhecimento do sagrado, busca do conhecimento de Deus, do conhecimento do divino, daquilo que é próprio de Deus. E desde o princípio, as duas coisas andavam lado a lado. Não havia uma diferença, uma dissociação entre a busca espiritual e a busca do conhecimento. As duas coisas confluíam. Para o homem das sociedades primitivas, compreender a realidade, compreender o seu lugar dentro da realidade, estava ligado a essa busca pelo sagrado, ou seja, a busca do conhecimento de Deus. Ou a busca do sagrado e a busca do conhecimento de Deus. Isso significa dizer que existia, e eu acredito que continua existindo, mesmo dentro da sociedade secularizada, um impulso profundamente íntimo e inevitável para acreditar em Deus. Mesmo que na sociedade secularizada, na sociedade sem Deus, ou na sociedade que reduz o espaço de Deus dentro da realidade, mesmo que nesse tipo de sociedade
a busca, a tentativa de compreender Deus e de fazer com que ele seja parte da existência humana tenha se transformado em algo reduzido, ainda assim, esse impulso íntimo continua existindo e às vezes ele se manifesta de outras maneiras. No decorrer da aula de hoje eu vou falar um pouco ainda sobre essa questão. Para o homem das sociedades primitivas, como eu havia falado, era importante ter esse contato com o sagrado, porque este sagrado, aquilo que é próprio da divindade, tornava real e tornava consistente o espaço físico. E não apenas consistente o espaço físico, como também consistente cada um dos seus atos. As cidades, ou as aldeias, as pequenas cidades ou as grandes cidades dessas sociedades primitivas eram construídas ao redor dos templos religiosos. O templo religioso, que era o local privilegiado de contato com Deus ou de contato com as divindades, era o centro a partir do qual toda a realidade da sociedade primitiva tomava o seu princípio. Tudo ao redor do templo existia porque existia o templo no seu centro. E isso trazendo para uma versão mais pessoal da vida humana, a gente pode dizer também que a vida de cada indivíduo se torna mais firme, mais sólida a partir do momento em que ele faz de Deus o centro da sua vida. Veja como existe essa correlação entre a vida individual, a vida de um ser humano em particular, com a vida da sociedade. Também nas sociedades primitivas eram assim. Não era apenas a cidade que tinha que ter em Deus, ou nos deuses, ou no templo religioso, o seu centro. A vida de cada indivíduo também tinha que fazer do sagrado o centro da existência. Quando uma pessoa, um desses indivíduos das sociedades primitivas, quando essa pessoa tinha que fazer uma viagem longa, essa viagem tinha que ser sacralizada, essa viagem tinha que ser acompanhada de um ritual para que ela viesse a realizar de boa maneira, ou seja, para que ela viesse a ter êxito. Quando você inaugurava uma casa, construiu uma casa, também essa casa precisava ser sacralizada, ou seja, a divindade, o sinal da divindade, que é o sagrado, precisava estar residindo nessa casa. Quando os navegadores terminavam a construção de um navio ou de um barco, também este barco precisava ser sacralizado, ou seja, a presença da divindade precisava perpassar toda a realidade, para que essa realidade tivesse uma existência real e para que o ser humano também tivesse uma existência real dentro desse contexto em que ele vivia. Portanto, toda a estrutura da vida nessas sociedades primitivas tomava em Deus ou na divindade a sua fonte, o seu princípio. E toda essa estrutura buscava seguir a ordem contida nesse princípio que é Deus. As sociedades eram organizadas segundo a imagem da divindade. A política, o modo de governo dessas sociedades também refletia a realidade divina. Ou seja, a realidade material era um reflexo da realidade divina. Essa é a ideia
principal, essa é a ideia principal do trabalho do Mir Cheliad, que é esse estudioso das histórias da história das religiões, de religiões comparadas. E essa é a característica principal das sociedades primitivas, das sociedades dos homens primordiais. Ou seja, estas sociedades eram um reflexo da realidade de Deus, da realidade divina. E, novamente, trazendo isso para uma leitura mais individual, a gente percebe o quanto isso não se afastou, o quanto a vivência da espiritualidade, mesmo dentro do cristianismo, da tradição judaico-cristã, o quanto isso não se afastou dessa leitura, dessa realidade original, porque em um contexto de espiritualidade cristã, a vida de um indivíduo deve refletir em si mesma, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem deve fazer de si mesmo a imagem e semelhança de Deus, assim como os homens da sociedade primitiva buscavam permear toda a sua realidade social, política, filosófica dessa realidade contida nas divindades. Essa é a primeira exposição da aula de hoje. É a gente deixar bastante firme na nossa consciência o quanto o homem das sociedades primitivas, a origem do próprio ser humano está ligada à ideia do sagrado e à ideia de que só existe realidade a partir do momento em que esse contexto material, esse âmbito material se torna permeado pela presença do divino. Essa é a ideia inicial da aula de hoje, que a gente vai desenvolver de algumas maneiras. Mesmo que o ser humano moderno esteja distante de ser aquele tipo de homem das sociedades arcaicas, e mesmo que a sociedade atual tenha se distanciado daquele modelo religioso em que tudo precisava necessariamente ser sacralizado, tudo necessitava ter essa presença do divino, ou seja, aquele modelo que eu havia mencionado há pouco, mesmo assim, mesmo que a gente não viva atualmente dentro desse modelo, a verdade é que, em geral, a experiência de caráter religioso não se modificou em essência para aqueles indivíduos especificamente que buscam essa imersão em um contexto religioso. Podem ter se modificado, e certamente se modificaram em certos aspectos, as formas ritualísticas. Mas, em essência, não há uma diferença fundamentalmente marcante entre aquele indivíduo que se reunia com a sua tribo, ou com a sua gente para celebrar um ritual, um sacrifício, ou qualquer outra forma ritualística, e o sujeito que, imbuído de um verdadeiro pendor religioso, experimenta hoje, nos dias atuais, uma prática religiosa característica dos tempos modernos, ou que continua presente em tempos modernos, ainda que tenha tido uma origem remota. Por exemplo, dentro da tradição judaico-cristã, muitos dos seus ritos continuam sendo atualizados hoje, continuam sendo vividos e repetidos hoje, mesmo tendo uma origem remota. Mesmo alguns dos ritos do cristianismo têm uma origem remota dentro do judaísmo. A pessoa que frequenta a Sagrada Missa, por exemplo, ou o judeu que comemora o dia da expiação, ou o muçulmano que vai a Meca cumprir com a sua obrigação religiosa, ou o hindu que realiza um sacrifício, seja de que tipo for, todos eles se dedicam a isso de uma maneira muito semelhante aos homens ou às mulheres das sociedades arcaicas. Como eu disse, a forma, em certos aspectos, pode ser diferente.
mas a motivação e o objetivo continuam sendo essencialmente o mesmo, tanto para o homem da sociedade atual, quanto para o homem dessas sociedades arcaicas, primordiais. Os membros dessas sociedades arcaicas buscavam na religião, no contato com a religião, uma justificativa existencial de princípio, meio e fim. Havia entre essas religiões primitivas mitos de criação do cosmos e da humanidade que ofereciam uma certeza, mesmo que muitas vezes expressadas de uma maneira ainda precária, mas uma certeza da origem da própria tribo, não é, a que eles pertenciam, da própria civilização a que eles pertenciam, e não apenas uma explicação restrita àquela linhagem, àquela descendência, mas uma explicação que abrangia toda a criação do cosmos. As mitologias, ou aquilo que nós atualmente costumamos chamar de mitologia, oferecia a esses homens primitivos, portanto, uma explicação a respeito do surgimento de tudo aquilo que os cercava e de tudo aquilo que eles eram também. Porque eles faziam parte daquele cosmos que tinha tido uma origem comum. Além disso, os mitos também falavam da possibilidade de uma vida para além do limite da morte. E isso resolvia, como eu disse, mesmo que às vezes expressado de uma maneira precária, isso resolvia aquela angústia existencial de não saber exatamente o que existia para além da morte. É como eu disse, a vivência da religião para aqueles homens primitivos proporcionava uma justificativa, uma explicação existencial de princípio, meio e fim, ou seja, dava a eles a noção de quem eles eram, para onde eles iam, e nesse meio termo, nesse meio tempo, aquilo que acontecia dentro da vida daqueles homens primitivos era permeado pela presença do divino, pela presença do sagrado. O sagrado proporcionava uma consistência de realidade para a vida humana. E isso fundamentava a vida do homem dentro das sociedades arcaicas. E eu aqui havia falado que a experiência religiosa desses primeiros indivíduos fundamentalmente era a mesma experiência religiosa dos homens dos tempos atuais, ainda que a sociedade seja diferente. Quando o esforço individual é realizado dentro de um contexto religioso, a experiência, mesmo que se manifeste em formas ritualísticas diferentes, a experiência é fundamentalmente a mesma. Quando nós buscamos uma experiência de caráter religioso, também estamos procurando respostas. Procuramos saber de onde viemos, para onde vamos, o que somos. Nesse sentido, a gente percebe que, no fundo, a natureza religiosa do ser humano não se modificou fundamentalmente. Isso é esmiuçado de uma maneira muito perspicaz e com muita erudição na obra do Mir Cheliad. Talvez o ponto central da obra do Mir Cheliad é a identificação dessa profunda natureza religiosa do ser humano, que em alguns aspectos se modificou dentro da sociedade moderna, porque a sociedade moderna fez um movimento de secularização, ou seja, o espaço do sagrado dentro da sociedade ficou reduzido, mas o ser humano não perdeu a sua capacidade
de estar em contato com o sagrado. Portanto, quando ele se movimenta nesse sentido, a experiência, ainda que se manifeste em formas ritualísticas diferentes, a experiência continua sendo muito semelhante, às vezes até praticamente a mesma. Pode ter se modificado, como eu falei, a estrutura da sociedade, mas o anseio por encontrar explicações que transcendam o âmbito humano, esse anseio continua vivo, continua existindo, e o contato com Deus através da prática religiosa continua sendo o melhor caminho para conquistar, para alcançar essas respostas, o conhecimento dessa verdade que move o ser humano, ou seja, que é a solução, o remédio para essa angústia existencial. Agora, colocadas as coisas dessa maneira, colocado o fato de que o homem tem dentro de si, o ser humano tem dentro de si, um impulso no sentido de contato com o sagrado para a justificação existencial, para a sua própria justificação existencial e do mundo que o cerca, e considerando que isso seja algo essencial à própria natureza humana, imaginem que situação conflitante a do homem, que possui dentro de si mesmo um impulso para alcançar essa verdade, para conhecer essa verdade que existe para além das aparências materiais. Que agonia a desse homem tendo que viver no seio de uma sociedade atual que lhe nega, em muitos sentidos, os meios para alcançar essa realização, que seculariza os ambientes que deveriam ser os ambientes de encontro do homem com o divino, e de muitas maneiras coloca trancas nas portas ou janelas que levam ao contato com Deus. É uma situação certamente sufocante. E quando a gente escuta pessoas dizerem, pessoas especialistas do assunto, especialistas, verdadeiros especialistas em religiões, quando a gente os escuta escuta eles dizendo que a sociedade distante de Deus é uma sociedade que está em franca decadência ou caindo vertiginosamente em direção a uma barbárie, e quando a gente observa que de fato a sociedade diante dos nossos olhos se desmonta, se destrói pouco a pouco, a gente percebe o quanto isso está ligado no fundo a um distanciamento entre o homem naquilo que ele é e o homem naquilo que ele consegue, que ele não consegue praticar. Ou seja, o homem naquilo que ele é alguém que possui um ser que possui, uma criatura que possui um impulso verdadeiro, original e natural no sentido do encontro com o sagrado. Mas quando o espaço não permite isso, não permite que esse encontro se realize, que esse aspecto da natureza humana se atualize, o homem se deturpa. E se a sociedade se deturpa, isso na realidade é apenas uma consequência da deturpação do ser humano, do indivíduo. Então a gente percebe quanto mal na realidade foi causado por essa virada histórica que se realizou, que começa a se realizar, como eu disse, a partir dos primeiros séculos dos tempos modernos. Pois então, retomando aqui, eu falei algumas vezes aqui o termo prática da religião. E isso vou aqui retomar, está intrinsecamente ligado àquilo que eu já falei. É interessante a gente observar que no uso que o homem primitivo fazia de suas crenças religiosas, a prática era algo absolutamente imprescindível.
Não era suficiente apenas crer, né, acreditar que os deuses iriam proporcionar, por exemplo, uma boa colheita para o ano que chegava, para o ano que se aproximava. Era importante que se realizasse um rito de boa colheita. Apenas a intenção não era o suficiente. Era importante que aquela intenção se materializasse em um rito. Era preciso materializar a crença em um ritual de manifestação externa, visível e palpável. Mesmo se tratando de uma realidade puramente sobrenatural, ou espiritual, como queiram, a materialização era algo de que não se abria mão, não se podia abrir mão daquilo. E isso nos leva a concluir que o homem não vive e nunca viveu a religião tão somente como uma meditação interna ou um desejo silencioso, uma boa intenção anímica. Sempre foi preciso tornar aquilo público. Sempre foi assim. Porque, embora a realidade divina seja essencialmente não material, o homem é material, é corpo físico. E essa dimensão não está excluída da prática religiosa. Ela faz parte dessa prática. E isso faz todo sentido se a gente recordar que, para aqueles homens primitivos, a sacralização era a sacralização da matéria, do ambiente ao redor, dos instrumentos de trabalho, por exemplo, da casa onde ele residia, do espaço onde ele residia, de tudo o que tinha consistência física. E a primeira coisa que nós entendemos ter consistência física somos nós mesmos. Uma das primeiras constatações do homem é a da sua própria existência, da sua própria consistência existencial. Então a sacralização de si mesmo era o dado fundamental da religião e no fundo continua sendo. Logo, a prática da religiosidade é uma forma de sacralizar a si mesmo, de fazer com que toda a dimensão do ser seja imbuída dessa realidade divina, né? Daquilo que nasce da fonte ontológica existencial de Deus. Uma crença puramente espiritual, sem manifestação externa, sem exposição pública, no fundo é uma mentira, uma falácia, uma contradição em si mesmo, em si mesma. Não é Deus quem precisa de todas essas formas ritualísticas, de todos esses ritos religiosos. Não é Ele que tem necessidade, no fundo, dessa manifestação material. Somos nós, aqueles que creem, aqueles que acreditam, somos nós que precisamos disso. Porque é a gente que tem que se sacralizar. Inclusive corporalmente. Essa sacralização não é a sacralização de Deus. Deus é a fonte do sagrado. Nós é que somos o receptáculo disso. Nós é que recebemos aquilo que vem de Deus. Então, vamos tomar, por exemplo, o ato da confissão dentro do cristianismo. Por que Deus precisa que você vá confessar os seus pecados ao sacerdote? Pecados esses que ele já conhece. Porque ele é onisciente, conhece absolutamente tudo, inclusive aquilo que está na parte mais íntima da sua alma, do seu coração. Ele conhece aquilo de uma maneira mais profunda do que você mesmo, ou do que eu mesmo seria capaz. Né? Deus me conhece mais intimamente do que eu. Por que ele tem a necessidade de que eu expresse verbalmente os meus pecados? De fato, Deus não necessita que a gente manifeste verbalmente, sonoramente, pecados que ele não desconhece. Ele sabe quais são. Provavelmente ele sabe de cada pecado a sua origem, o seu impulso, aquilo que produziu esse pecado de uma maneira ainda mais clara do que nós mesmos. Quando a gente confessa o pecado, quando a gente confessa todos os pecados, quando a pessoa confessa todos os seus pecados ao sacerdote, ela não, no fundo, ela não tem uma compreensão plena daquilo. Mas Deus tem.
Então, por que é que a gente, se ele tem essa consciência plena, esse conhecimento pleno daquilo que a pessoa está realizando no ato de confissão, que é a manifestação dos seus pecados, a manifestação pública dos seus pecados, por que é que ele tem necessidade disso? No fundo, como eu falei, ele não precisa. Ele já sabe. É a pessoa que acredita, é a pessoa que está dentro de um contexto religioso, é o ser humano quem precisa disso. É você quem precisa da confirmação de que está perdoado. Precisa desse sinal de que a coisa de fato aconteceu. Aconteceu realmente. Não foi só algo que sucedeu dentro da sua cabeça ou dentro da sua alma, mas de uma maneira sutil, subjetiva, que pode ser que tenha sido perdoado ou não. Você expôs mentalmente os seus pecados, mas você não sabe exatamente o que houve. Se houve de fato perdão. No caso da confissão, o rito, quer dizer, que possibilita você receber o perdão de Deus, ele é manifestado publicamente e, portanto, aquilo está garantido, está manifesto. Veja que a Igreja Católica chama o ato de confessar os pecados justamente de sacramento. Ou seja, através da confissão, o indivíduo se sacraliza, ele se torna sagrado. E essa manifestação externa, como eu falei, considerando a estrutura humana, a estrutura total do ser humano, espírito, alma e corpo, essa confirmação exterior é imprescindível para o homem, inclusive dentro do âmbito da sua estrutura psicológica. Se você tem, por exemplo, um litígio na justiça, seja por qual motivo for, e se você não fica sabendo se o juiz determinou favoravelmente ou não, você passará ainda muito tempo se angustiando, com medo de ser condenado ou com a esperança de não ter sido condenado. Você não sabe. Você não sabe qual foi a decisão dele. Mas, em contrapartida, se você está ali diante do juiz no momento do veredito e você ouve, você é testemunha ali de que o veredito foi a seu favor, psicologicamente você fica tranquilo. Espiritualmente você fica tranquilo porque você testemunhou o veredito a seu favor. Você sabe que você foi absolvido porque testemunhou a coisa acontecendo. No caso da confissão, ou de qualquer prática que se realize de maneira sincera, você é testemunha da realização daquele sacramento. Você sabe que você foi perdoado porque você escutou: minha filha, você está perdoado, meu filho, você está perdoado. Um judeu que esteja participando de um ritual de expiação sabe, não é, que está perdoado porque o ritual existe e ele participou e ele é testemunha disso, testemunha daquilo. Enfim, se um indivíduo se limita a uma religiosidade que não se manifesta exteriormente, que não é exteriormente testemunhada por ele e por outras pessoas, como é que ele poderia afirmar que aquilo é convincente? Né? O homem das sociedades primitivas acreditava na veracidade daqueles rituais porque ele tinha sido visto, os rituais tinham sido vistos e vividos por ele e pelos outros que lá se encontravam. Se não houvesse esse testemunho visual, táctil, olfativo, enfim, o testemunho exterior, público, tudo seria demasiadamente subjetivo. Por esse motivo, a religião não é apenas uma crença, não é apenas um bom propósito interior. Ela é também uma prática, não é? Isso sem sombra de dúvida. E por isso o ser humano da sociedade moderna, quando se dedica honestamente a praticar a sua fé, não está distante daquele homem primitivo. No fundo, como eu já havia afirmado, ambos compartilham aquilo que é essencial da religião. Tanto o impulso interior por estar em contato com Deus, quanto a materialização, a concretização daquilo em um ritual. Quando eu afirmo que existe um processo de ruptura dentro da civilização,
e é claro que, bem entendido, eu estou me referindo aqui a essa civilização de origem judaico-cristã, um processo de ruptura que deixa cada vez mais para trás esse modelo de sociedade em que a vivência da prática da religião é essencial não somente para o indivíduo de um modo particular, mas para a própria estruturação dessa mesma sociedade de um ponto de vista moral, político, cultural e até mesmo arquitetônico. É bom que a gente deixe claro que esse processo não acontece assim de uma maneira abrupta, né? Alguns eventos históricos vão se sucedendo, como por exemplo o advento da Reforma Protestante, a Revolução Francesa, e no século XX, né, o surgimento de revoluções comunistas que vão se espalhando através do mundo. É claro que esses eventos históricos que eu mencionei são geralmente precedidos por outros eventos de menor escala, né, de menor expressão, às vezes até pouco citado nos principais livros de história, mas que vão construindo o cenário para o surgimento desse evento maior e principalmente esses eventos maiores, eles são precedidos por uma germinação de ideias que vão dando a base intelectual para esse acontecimento. A Revolução Francesa, por exemplo, só se torna possível porque antes dela houve uma mudança muito drástica no debate filosófico com a chegada dos intelectuais de linha iluminista. O iluminismo deu toda a base intelectual que a Revolução precisava para daí surgir com toda a força. Havia já nos escritos desses filósofos dessa linha a ideia da separação entre clero e Estado, que é uma característica da Revolução Francesa, e não apenas da separação do clero, mas se alimentava naqueles textos muitas vezes um verdadeiro rancor contra o catolicismo. A abolição da monarquia, antes de ser realizada com o rei sendo decapitado, foi defendida nesses centros de nova intelectualidade. E além dessa germinação ideológica de um nível um pouco mais alto, existia também toda uma divulgação de conceitos e ideias revolucionárias, muitas delas anticlericais, antirreligiosas, que aconteciam por meio da imprensa mais insignificante, mais popular. Portanto, esses pequenos eventos e toda essa doutrinação de ordem intelectual, essa mudança de caráter cultural, foi o que ajudou a produzir a eclosão da Revolução Francesa. Mesmo a Reforma Protestante, que eu reputo ser como evento histórico um dos primeiros passos no sentido de uma secularização da sociedade, também ela veio precedida na Idade Média por diversas tentativas de revoltas populares que se voltavam contra o Papa, né, e que tensionavam desestruturar ou abolir a estrutura social da Igreja, né. Existe até aquela metáfora, aquela ideia da casca do ovo que foi sendo chocado com o tempo até que a casca se quebrasse. A casca dessa revolução, dessa reforma religiosa, quebrou, né, definitivamente nas mãos do Martinho Lutero. Mas antes dele, durante 3 ou 4 séculos, a coisa já vinha mais ou menos acontecendo em escala menor e em diversas regiões
da Europa, sem ter ainda a dimensão que teve no caso da reforma do Martinho Lutero. Por que a reforma protestante que eclodiu no século XVI, por que essa reforma se espalhou apenas nesse tempo, né? apenas naquele momento, ou exatamente naquele momento? Provavelmente porque antes disso a Igreja, aos trancos e barrancos e com grande dificuldade, conseguiu conter o impulso de reforma sem que o negócio causasse um prejuízo demasiadamente grande. Mas aquilo, no fundo, tinha mesmo toda a cara de ser uma espécie de panela de pressão. Uma hora ia acabar explodindo, e foi o que de fato aconteceu. Aí logo em seguida, como eu mencionei, metade da Europa, em um curto espaço de tempo, já tinha passado do catolicismo para o protestantismo. No que tange às revoluções comunistas que ocorreram no século XX, todas elas são o ponto mais alto nesse processo de desvirtuamento do homem, ou seja, nessa deturpação, inclusive daquilo que é próprio da natureza humana. Quanto a essas revoluções comunistas, o antecedente é justamente, como eu disse, todo esse processo histórico que já vinha se sucedendo há alguns séculos. É claro que num âmbito mais localizado, mais particular, toda aquela pequena intelectualidade de caráter anticlerical, antimonárquica, ditatorial, contra uma intelectualidade que se volta contra, a gente ouve dizer aqui no Brasil, nos círculos mais revolucionários, contra tudo que está aí, né? Também em nível localizado, essa pequena intelectualidade existia. E existiam também os pequenos jornais que difundiam, às vezes clandestinamente, as ideias revolucionárias, né? A gente sabe que existe uma ampla biografia sobre esse tema, mas existe igualmente o testemunho histórico de quem viveu toda aquela situação, como era o caso do Dostoiévski, né, o escritor russo. Todo aquele bafafá que antecedeu a Revolução Russa, ele próprio conseguiu expressar com muita felicidade, com muita clareza em algumas obras, mas essencialmente a gente percebe isso de uma maneira mais detalhada no romance Os Possessos, às vezes em outra tradução é chamado de Os Demônios, em que, nesse romance especificamente, uma turma de revolucionários começa a agir clandestinamente em uma cidade modesta. Aos poucos, essa ação vai minando as estruturas sociais, difundindo ódio de classes, profanando a religião, etc, etc. Então isso também a gente acaba encontrando em escala mais minúscula. E, no entanto, não é exatamente essa atuação pequena o que produziu fundamentalmente as revoluções do século XX. Essas atuações foram necessárias, mas as revoluções comunistas do século XX têm uma origem mais remota. Não foi porque houve necessariamente esses pequenos grupos, apenas os pequenos grupos foram os responsáveis. Eles foram importantes, mas existe uma antecedência histórica. Só um momento. Bom, esse processo que começa lá atrás, como eu falei, de certo modo, na atuação do Martinho Lutero, tem características que são bastante comuns, né? Por exemplo, a pretensão de abolir séculos e mais séculos de tradição para recomeçar tudo praticamente do zero.
E não é que o Lutero tentasse recomeçar tudo, absolutamente tudo do zero, porque na realidade muita coisa ele acabou assimilando daqueles quase 15 séculos de cristianismo. Mas ele fez uma crítica, ele realizou uma crítica em muitos sentidos cruel e verdadeiramente arrasadora da Igreja, induzindo as pessoas a pensarem que a Igreja Católica representava uma deturpação do sentido original das palavras de Cristo. Logo, com isso, diante dessa crítica, se fazia necessário retornar aos primórdios do cristianismo. Essa ideia do Lutero, na realidade, como eu falei, já existia antes, mas ela ganha uma grande dimensão na Reforma Protestante, que ela vai influenciando a teologia cristã a partir deste ponto de uma maneira muito decisiva, até chegar posteriormente no Concílio Vaticano II, ou naquilo que antecedeu o Concílio Vaticano II, e até que sucedeu. Mas isso é um tema para uma outra aula. Tá? Abolir esses quase 15 séculos de cristianismo, ou parte dele, ou parte dessa tradição, uma parte bastante considerável, significava abolir parte considerável de símbolos e dos ritos, ou do verdadeiro significado dos ritos vigentes na igreja daquele momento, na igreja daquela época. E isso, consequentemente, lançava as pessoas a uma vivência do cristianismo que corria o risco de se tornar muito pessoal, muito intimista. Não é? O cristão, de certa maneira, não precisava mais da maioria daquelas manifestações ritualísticas externas que a igreja oferecia. Ele não segundo a Reforma Protestante, ele não precisava nem sequer da tradição ou da explicação do sacerdote para os textos sagrados. Né? A livre interpretação. Era isso que a Reforma Protestante oferecia para o cristão. Ele mesmo, o cristão, poderia, a partir daquele ponto, ir direto ao assunto com Deus, sem passar necessariamente pela intermediação das muitas práticas religiosas. Alguma coisa se conservou, mas muito daquilo se perdeu. Né? E mesmo aquilo que se conservou, o sentido foi modificado. Havia um culto dentro do protestantismo, mas ele não era mais tão consistente como era dentro do catolicismo, nem tinha a mesma necessidade de ser uma prática constante e cotidiana. E a gente sabe que o modelo da igreja medieval havia bebido muito nas fontes da tradição do monaquismo. Né? E o monaquismo procurava envolver toda a rotina diária do monge e daquele que se inspirava nesse modelo, envolvendo essa rotina dentro de uma perspectiva de constante adoração, né? De adoração constante. É claro que a gente imaginar o período da Idade Média como uma situação social em que todas as pessoas, monges e leigos, nas grandes cidades, no campo, vivessem essa rotina perfeitamente, é uma visão bastante ilusória. Né? É claro que, olhando com uma lupa, olhando mais de perto, a situação era um pouco diferente, mas o modelo estava presente. Se as pessoas eventualmente não seguiam aquilo à risca, ou até não seguiam de maneira alguma, isso é uma coisa absolutamente normal, mas o modelo era um modelo vigente. E isso contava bastante. Isso era um fator de peso dentro da estrutura social da Idade Média. A gente sabe que era muito comum os sinos das igrejas ou das catedrais tocarem constantemente durante o dia para lembrar da missa, lembrar das orações ou de determinadas obrigações. Tudo isso foi pouco a pouco desaparecendo dentro do contexto
do contexto protestante, mesmo que aqui e acolá, em algumas comunidades protestantes, esse hábito fosse mantido de certa forma, a verdade é que, majoritariamente, ele tendia a desaparecer, porque a dimensão cotidiana, a dimensão de vivência cotidiana da fé através do ritual havia desaparecido, e também a dimensão comunitária da fé havia perdido espaço para uma dimensão mais individual, né, de contato mais pessoal do homem com Deus, sem passar obrigatoriamente pela intermediação da igreja. Né. Isso, até hoje, nos tempos mais modernos, a gente sabe que tem um valor, de certo modo, um tanto quanto sedutor. Né. Eu estou livre de ter que dar satisfações dos meus pecados ao sacerdote, estou livre de participar de uma quantidade maior de ritos, eu posso me confessar diretamente com Deus. A gente sabe que isso tem um valor ainda muito sedutor para algumas pessoas. O abandono de piedades mais populares, como acender velas, rezar a novena, pedir intercessão aos santos, parece, e eu acho que isso seja uma falsa impressão, e de fato é uma falsa impressão, parece que com essa nova visão de vivência de fé, que é introduzida pela Reforma Protestante, dá a impressão de que a religião se purificou de inúmeras impurezas que havia se acrescentado no decorrer dos séculos, como se na origem as religiões fossem apenas um contato pessoal com os deuses, sem a passagem necessária por ritos, tradições, não é? Tudo aquilo que envolvia, tudo aquilo que fazia parte da vivência da religião. A impressão que dá é que ela tinha se purificado, não é? Da intervenção humana, não é? No decorrer dos séculos, que havia deturpado o sentido original, o sentido original das religiões, transformado a religião num fardo demasiadamente pesado, né, num acúmulo de coisas absolutamente inúteis. Mesmo aquele argumento que geralmente as pessoas costumam utilizar, né, em prol dessa nova ideia, que é a crítica ao farisaísmo, ou seja, Jesus Cristo teria criticado o excesso de rituais dos fariseus. Mesmo esse argumento é um argumento falso, porque Jesus não criticou a ritualização. O que ele criticou foi a vivência meramente externa dos rituais. E como eu disse, o ser humano na vivência da religião tem duas dimensões. Ele tem tanto a dimensão interna, que é de ordem espiritual, do impulso em direção a Deus, mas ele tem também essa dimensão externa, né, física, que se manifesta publicamente. E abolir uma em detrimento da outra é lançar o homem numa confusão terrível. A gente consegue encontrar similitudes entre a Reforma Protestante e os demais eventos históricos que se sucederam, que foram a Revolução Francesa e as revoluções comunistas. É possível encontrar esse tipo de similitudes importantes? Como eu falei, em parte, sim, embora não totalmente. Mas há pontos de encontro, elos que vão ligando uma situação à outra. No caso da Revolução Francesa, surge novamente com uma outra roupagem, mas surge um impulso no sentido de abolir boa parte da tradição religiosa, cultural, política, com o intuito de reconstruir toda a sociedade a partir de novos conceitos. Até mesmo a gente sabe que o calendário é modificado com o advento da Revolução. O nome dos meses são trocados. Isso é uma coisa de conhecimento comum. Até mesmo uma religião de caráter artificial, de cunho aparentemente pagão, tenta se introduzir
com o surgimento da Revolução Francesa. Não é? E tudo com o intuito de modificar o padrão, não apenas da estrutura social, mas o padrão de muitas experiências humanas, não é? Inclusive e principalmente o relacionamento do ser humano com o sagrado. Já havia acontecido isso na Reforma Protestante, de certa maneira, e se repetiu de uma maneira diferente na Revolução da França. Houve já, no movimento de Lutero, uma ruptura, um distanciamento do homem e da prática de ritos religiosos como a sociedade, ou como o próprio homem conhecia. No caso da Revolução da França, tentou-se abolir ainda mais radicalmente, de uma maneira ainda mais violenta, o que havia de tradicional nessa experiência religiosa. E como eu disse, em contrapartida se tentou criar uma crença religiosa nova, com deuses um tanto quanto novos, não é? Com práticas e ritos também relativamente renovados. Não é? É claro que isso, por ser tão artificial, acabou não dando resultado, não deu certo, não convenceu as pessoas. E lógico também que, de algum modo, o cristianismo retornou para aquilo que era seu, não é? Para o espaço perdido, mas não totalmente, não é? E principalmente não totalmente no seio da cultura e até mesmo na alma das pessoas, porque, queira ou não, o estrago que foi realizado foi um estrago bastante grande. As revoluções comunistas que aconteceram um século e meio, 2 séculos depois, não pretenderam nem sequer trocar uma religião revelada por outra de cunho artificial. Né? Se a própria doutrina socialista se coloca, ela própria, como um substituto da religião. Se havia ali a ideia do paraíso perdido, que bebe nas fontes da obra de Jean-Jacques Rousseau, né? Ou seja, o conceito do bom selvagem, do homem que vivia em um contato fraternal e pacífico com a natureza até o surgimento da civilização, que na visão do Rousseau teria deturpado esse contato pacífico do homem com a natureza. Havia ali também, e continua existindo dentro dessa mesma ideologia, o conceito de um reino perfeito no futuro, que é uma imitação grotesca daquilo que a Bíblia sugere, que é a ideia do reino de Deus, né, a realidade do reino de Deus, mas que na ideologia ganha um outro nome, uma outra denominação, Estado socialista, onde tudo será perfeito, né, onde não haverá injustiças, onde os bens serão igualmente distribuídos e assim por diante. O homem já não precisa da religião, segundo a própria ideologia. Ele pode ser a partir desse momento se estabelecer definitivamente a ideia do ateísmo. Porque a doutrina dos socialistas substituía, pelo menos no ponto de vista deles, a religião, ou aquilo que a religião oferecia à sociedade. Que era uma justificativa de um começo, meio e fim para a existência humana. De onde o homem veio, para onde vai, como ele deve se portar na metade do caminho. Segundo a ideologia socialista, ele deve se portar como um revolucionário que se empenha em transformar a sociedade para que finalmente surja o estado perfeito. Mas tudo é apenas uma imitação, né, da crença e da prática religiosa. Por isso, quando, mesmo passadas algumas décadas depois da Revolução Bolchevique, mesmo assim, o governo soviético manda fazer uma pesquisa entre a população. Isso está naquele famoso livro, né, o livro negro do comunismo. E mesmo com a doutrinação socialista em defesa do ateísmo, que era maçante, pesada, massiva, pesada, mesmo com essa doutrinação intensa, as práticas religiosas, mesmo sendo proibidas e perseguidas, mesmo assim, o que se descobriu com aquela pesquisa é que a maior parte da população continuava, de alguma maneira, acreditando em Deus e também, de alguma forma,
mantinha certos ritos ou certas práticas religiosas, mesmo de uma maneira oculta. Né? E isso é porque aquilo estava, quer dizer, essa característica de acreditar em Deus, essa dimensão puramente humana, isso estava presente na natureza das pessoas e continuava ali, de algum modo, ainda que se fizesse todo aquele esforço violento no sentido de extirpar essa realidade. Eu sei que às vezes essa crítica que muitos já fizeram à sociedade moderna pode soar um tanto quanto antipática. Porque por mais que a modernidade tenha de fato representado uma mudança dramática do modelo estrutural da civilização, ela é a realidade que nós temos atualmente. É nela que a gente vive. Ainda que ela esteja equivocada, de muitas formas, eu acredito que, em contrapartida, se a gente pretende viver sinceramente uma existência de busca intelectual e ao mesmo tempo de busca espiritual, esse esforço vai ter que se realizar dentro desse espaço e desse tempo, né, em que a gente vive, a despeito de todos os problemas que foram apresentados aqui. Muitas vezes, como eu mencionei antes, né, muitas vezes o ambiente é asfixiante e ele te desestimula a experienciar esse aspecto da natureza humana, que é o aspecto espiritual, tanto de uma perspectiva interior quanto de uma perspectiva exterior, né? De um impulso íntimo para acreditar e dessa manifestação pública da crença. As pessoas muitas vezes se sentem desestimuladas, né? E além dessa falta de estímulo, e até mesmo de um ambiente contraditório, de um ambiente que te julga por ser uma pessoa dedicada à prática da fé, da crença religiosa, além dessas dificuldades, existem todas as costumeiras distrações da vida moderna, como a televisão, internet, etc. Todas as distrações. Mas mesmo com todas essas situações contraditórias ou contrárias, ainda assim, eu acredito que o ser humano pode viver com sinceridade uma experiência de encontro com o sagrado que se assemelhe em muito àquela do homem primitivo. Né? E pode, inclusive, viver isso em um nível mais alto, porque as religiões monoteístas oferecem ao crente, aquele que acredita, uma tradição teológica, mística, que os homens das sociedades arcaicas não tinham à disposição. Os dilemas existenciais, eles continuam existindo. Muda um pouco de pessoa para pessoa, mas eles são um fato. Além dos dilemas costumeiros, que são, por exemplo, a angústia da morte, né, a busca por uma realidade, né, para uma realidade além da realidade material, a vida além da morte. Além desses que são os dilemas milenários, né, existenciais do homem desde o seu surgimento, existem também aqueles de cunho mais particular, né, de caráter mais particular. Uma pessoa que passou por uma grande decepção, seja de ordem afetiva, profissional, enfim, ela pode ser conduzida a meditar sobre o valor da existência humana, inclusive da sua existência particular. Ela pode querer saber sobre a origem do sofrimento, porque as expectativas que a gente tem a respeito do nosso futuro muitas vezes não se cumprem, ou não se cumprem da maneira como a gente quer, ou em algum momento se desviam da sua rota original. E tudo isso acaba conduzindo muitas vezes ao sofrimento. Né? Por que existe o sofrimento? Por que do ponto de partida ao ponto de chegada existem tantos desvios? A filosofia oferece uma parte dessa solução. Pode muitas vezes dizer o porquê, mas ela nem sempre é capaz de ser um remédio, não é, para a alma. Nem sempre o fato de você entender a razão
de um determinado sofrimento te alivia desse sofrimento. Às vezes sim, mas muitas vezes não. E no fundo, aquilo que o contato com o sagrado promete é justamente um alívio, né, para a alma. Pelo menos é aquilo que ele sempre prometeu. É um alívio que não é fruto necessariamente da compreensão do fato. Porque o sagrado ele vem permeado pelo mistério. E esse é um tema. Aliás, esse tema do mistério ele é um tema muito interessante em conexão com o sagrado. E futuramente em outras aulas eu me comprometo a abordar mais profundamente. Mas, aqui falando en passant, a vivência do sagrado coloca o ser humano no centro do mistério. E o que a religião promete não é apenas uma maior compreensão da realidade, mas uma vivência mais concreta dentro dessa realidade. Uma vivência de menor sofrimento. Porque ela garante que essa dor, né, terá um fim. E para além da dor e da morte haverá uma espécie de recompensa. Há muita gente que se afunda de maneira dolorosa, terrível, na solidão, por exemplo. E a solidão é um dos temas mais constantes dentro dessa problemática da angústia humana. E também este problema é passível de ser solucionado através da prática da fé, da oração constante, do contato com o sagrado. Não apenas compreendido, mas solucionado. Lógico, a vida humana ela sempre trará novidades, ela sempre trará problemas, dilemas. Não é que a religião seja um elixir que você toma, o contato com o sagrado seja um elixir que você toma e você vive a partir daquele instante você vive a bem-aventurança eterna sem encontrar percalços. Não é essa a questão. A questão é você estar munido de uma espécie de material capaz de compreender melhor a realidade, a si mesmo, e de estar vivendo dentro dessa realidade de uma maneira mais equilibrada, mais pacífica, mais condizente com a sua situação. Mas para isso é necessário que a pessoa dê o passo da fé no sentido do mistério. Né? Porque o sagrado, como eu falei, é plenamente mistério. E dar esse passo da fé num contexto cultural que muitas vezes rejeita justamente a fé, porque esse contexto social é fruto das transformações históricas. Em muitos sentidos é fruto das transformações históricas a que eu fiz alusão. Dar esse passo, no fundo, é sair de um padrão que deturpa a natureza humana e se transformar cada vez mais numa figura, num ser de plenitude humana. Ou seja, você vai atualizar todas as suas dimensões, né? ou as suas dimensões essenciais. No fundo, como eu falei, é se humanizar mais e mais. Por isso que o objetivo dessas aulas, né, desse curso que a gente começa hoje, é ajudar as pessoas a sair, muitas vezes, de uma rotina de pensamentos equivocados, né, de prisões existenciais, de sofrimentos, e avançar para uma postura de realização, né, de uma realização dessas dimensões mais essenciais, mais humanas realmente. Né. Pode parecer um tanto quanto presunçoso, mas, no fundo, como eu falei no início da aula, esse passo em direção à compreensão de si mesmo e da realidade em conexão com uma busca espiritual é você buscar, você caminhar na direção de compreender a verdade e não apenas compreendê-la, mas assimilá-la. Ou seja, fazer com que ela transforme a sua maneira de ser e de caminhar. Bom, então é mais ou menos isso por hoje. Acho que até passou um pouquinho do tempo, que seria mais ou menos de 1h30 de aula. Na próxima aula eu pretendo fazer uma espécie de introdução da vida intelectual. De certa maneira a gente vai continuar um pouco esse assunto. Tá? Então fica para a próxima aula. A gente vai aprofundar principalmente aí a gente vai meditar mais sobre a vida intelectual e um pouco menos sobre essa relação do homem com o sagrado. Né? Essa introdução vai servir para que as pessoas estejam
para que as pessoas que estejam frequentando, seguindo esse curso, possam ter uma baliza, né, uma espécie de guia do que é a vida intelectual e de que forma ela própria pode aí se colocar. Né? A vida intelectual, como eu falei no início, é a busca da verdade, e como eu falei agora nos últimos minutos. Né? Inclusive, a verdade a respeito de si mesmo, e na maioria das vezes esse tipo de coisa não é ensinado. Não é? Mesmo no colégio, em casa, no ambiente de trabalho, né? Às vezes até mesmo na igreja, você recebe as informações prontas, mas você nem sempre sabe como manejar essas informações. Não é simplesmente um acúmulo de cultura. É uma maneira de você utilizar isso para a sua existência, para que você tenha uma existência, como eu falei, mais equilibrada, mais dentro dos parâmetros normais. Não é? Então, ficamos assim. Né? A próxima aula provavelmente vai ser postada e enviada para os alunos no dia 25 desse mês, tá? 25 de março. Então, um abraço a todos e até a próxima. Leiam o livro de contos Assim Morre a Inocência, de minha autoria, Gabriel Santamaria. No ambiente opressivo de um cárcere, onde presos políticos esperam a execução matinal, ou a quilômetros de distância da civilização, em uma ilha aguardando resgate, os personagens desta obra são confrontados com expectativas e questões essenciais. Nesta coletânea de contos, são 12 contos ao todo, os leitores são convidados ao encontro com tipos humanos cujas personalidades complexas e labirínticas dão o tom da narrativa. O livro de contos Assim Morre a Inocência pode ser adquirido através do endereço novacastalha.blogspot.com.br. Na parte de baixo do vídeo, nas descrições, vocês encontram a sinopse deste livro, junto com o endereço para adquirir a obra e também a sinopse dos meus outros livros. O Evangelho dos Loucos, romance, No Tempo dos Segredos, também outro romance, O Arcano da Morte, outro romance, Destino Navegante, livro de poesias e Para Ler no Caminho, um livro de crônicas. Todas as sinopses com o endereço para aquisição estão aqui na parte de baixo do vídeo. Tenham uma boa semana.